Olá menino, olá menina, bem-vindos ao canal Além do que se vê. Chegando agora, novato aí, vamos lá, né? Dá uma clicadinha no botão aqui inscrever-se para colar com a gente e ficar por dentro de tudo que transcende sentidos aí, né? Nós agora estamos neste ano com 2 vídeos na semana. Um no iniciozinho da semana, que é esse, Além do que se lê, e lá para o finalzinho de semana a gente posta o segundo vídeo aí. Sempre um assunto que extrapola o físico aí, que acrescenta pra gente alguma informação importante. Então, hoje, no Além do que se lê, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos indo capítulo a capítulo. Hoje, capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos ler e entender o que Jesus quis dizer para nós aí nessa passagem, o que nós temos aí a agregar esse texto aqui com isso. Vou ler aqui a primeira parte. Jesus, tendo vindo para os lados da Cesárea de Filipe, interrogou... Cesárea é um local, tá, gente? Interrogou seus discípulos e eles lhes disse: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam. Jesus perguntando quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós outros? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Aí, depois tem uma outra passagem, calma aí que vocês vão entender o que tem a ver isso com essa passagem com o título do capítulo. Depois, entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviram falar de tudo que Jesus dizia, seu espírito estava suspenso, porque uns diziam que João ressuscitara dentre os mortos, outros que Elias apareceu, outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Quer dizer, Herodes estava ficando preocupado, né? Porque existia uma profecia antiga que dizia, né, que iria vir, né, dentre os judeus, o rei, né? Então isso preocupava o Herodes, estava preocupado de repente estar vindo aí, realmente a profecia se cumprir. Então ele ficava bem nervoso diante dessa possibilidade de perder a coroa aí, né, de perder o poder. E na verdade o que Jesus veio instituir não era esse tipo de poder, mas enfim. Continuando, seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Então, falaram para Jesus assim: ué, mas de acordo com as profecias, antes de você, né, antes de vir o Messias, a pessoa que Deus iria mandar para poder trazer o governo para a terra, né, uma mudança estrutural, né, vamos dizer assim, e eles achavam que era libertar o povo judeu que estava sendo escravizado, né? Mas, enfim, um discípulo inquiriu, quer dizer, perguntou, mas ué, não disseram que era preciso que Elias viesse antes, né? Que Elias voltasse, né? Que Elias já tinha sumido há muito tempo, sido arrebatado há muito tempo, né? Então, aí, mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. E então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que haviam falado. Quer dizer, nesse pedaço Jesus está dizendo que Elias, que tinha sido arrebatado, né, tinha sido levado em corpo e tudo muito antes, né? Ele já tinha voltado no corpo
de João Batista, ou seja, um caso de reencarnação. Aí outra passagem que vem aqui. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite. Você vê, fariseu era aquele muito regado à crença religiosa, muito preso aos dogmas, sabe? Então, à noite, ele foi encontrar Jesus. E lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele. Quer dizer, podemos vir falar para Jesus: olha, tá na cara que você não é qualquer um. Você faz umas coisas aí que ninguém consegue fazer igual. Então, Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quer dizer, Nicodemos fala: ninguém poderia fazer as coisas que você faz se Deus não estivesse com ele. Aí Jesus diz: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas vai continuar. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que renasceis de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com o homem que é nascido do Espírito. Aí continua. Nicodemos respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse. Que ele ainda estava sem acreditar que Jesus estava falando, passando aquela informação, né? E ele estava dizendo aqui do nascimento, né? Que o homem não ia velho voltar para dentro do corpo, um velhinho entrar dentro do corpo da mãe. Não. Jesus disse que o Espírito iria fazer a transmigração, né? Ele iria passar para um corpo novo. E aí Nicodemos diz: como pode se dar isso? Jesus lhe disse: que sois mestres de Israel e ignorai essas coisas? Em verdade vos digo, que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que ouvimos. Entretanto, vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando falar das coisas do céu? Então é o seguinte, aqui. Nesse pedaço Jesus vira e fala: poxa, isso é tão difícil compreender isso que eu estou te falando, que é daqui, coisas daqui da terra. Como é que você vai conseguir compreender quando eu falar sobre as coisas dos céus, né, da espiritualidade e tudo mais? Então, nessa passagem, Jesus deixa bem claro, né? Inclusive o pedaço em verdade vos digo, vem do latim, da tradução latina, da tradução grega, né? Seria amém, o início, e não em verdade, né? Como algumas traduções saem por aí, que seria uma confirmação, sim. Então Jesus confirma que é isso. Na verdade, ele está afirmando que o Espírito volta para dentro do ventre materno. E, aliás, duas coisas que eu quero falar aqui sobre essa passagem. A primeira, a questão da reencarnação é uma realidade, e é essa realidade que vai fazer com que a gente compreenda que a bondade divina ela se estende a todas as criaturas, e que não existe um nasce numa condição, outro nasce em outra. Então, você vê uns nascendo ricos, outros nascendo muito pobres, uns nascendo com deficiências físicas graves, outros nascendo perfeitos, mas todos estão de acordo com a sua necessidade espiritual de aprimoramento. E mais. Se nós não acreditássemos em reencarnação, o mundo seria uma inteira injustiça, porque que uns nascem numa condição, outros nascem em outra. Não é verdade?
mas a reencarnação vem para tirar o véu da ignorância da gente e fazer com que tenhamos a compreensão de que a vida é muito além, né? Vamos parar para analisar aí. A vida é muito além daquilo que acontece entre o berço e o túmulo. Ela extrapola isso, ela vai muito à frente. Então, um outro pedaço que eu queria chamar muita atenção aqui, que quando Jesus vira e fala para ele, né? Vou falar no linguajar popular, fica mais fácil todo mundo. Se eu estou falando essas coisas da matéria, essas coisas daqui, reencarnação é uma questão de ordem prática, você não está conseguindo entender porque ele ficou pasmado com aquela informação. Você não está conseguindo entender? Imagine quando te falar sobre as coisas do espírito, né? Ou seja, ele é um fariseu, quer dizer, uma pessoa extremamente ligada, o doutor da lei é uma pessoa extremamente ligada à religião. Isso chama a gente a atenção também, quanto que a gente também, às vezes, tá, né, acreditando, mas com um pezinho atrás, né? Acreditando, mas meio titubeando, né? É aquele povo que é espírita, que é umbandista, tem medo dos espíritos. Se aparecer uma pessoa que já morreu, eu infarto, eu morro. Ué, se você acredita que a pessoa apenas deixou o corpo físico, que a pessoa continua, né? E a mesma pessoa, que medo desesperado é esse que você tem? Não é verdade? É aquela pessoa que quando acontece uma coisa, quer arrancar a calcinha ou cueca pela cabeça, de desespero, que se sente órfão de Deus, sabendo que a bondade de Deus está em todos os lugares, sabendo que Deus está conosco o tempo todo. Sabe, a gente tem muita fé, muitas das vezes, da porta da igreja, da porta do centro, da porta da sinagoga, da porta do seu templo religioso para dentro. Mas, e no dia a dia? Se nós estamos buscando as coisas espirituais, né? O lado espiritual, se estamos buscando conhecer as coisas espirituais, só de você estar conectado nesse canal me ouvindo, você está buscando, você é um buscador. Por que será que quando vem as vicissitudes da vida, as porradas que a gente toma por aí, né? É tão complicado para a gente se lembrar dessas mesmas coisas espirituais que a gente está buscando lá, para a gente se manter firme, se manter uma postura de acreditar no auxílio de Deus para a nossa vida. Os amigos espirituais estão em nosso auxílio, que algo positivo vai vir para nos, dar a mãozinha, nos ajudar, sabe? Então, essas coisas também fazem parte do capítulo aqui, que a gente deveria buscar trazer para a nossa realidade as coisas que a gente, porque o que Nicodemo estava fazendo aqui, Jesus estava respondendo para ele justamente isso. Pois você é tão religioso e é tão difícil acreditar assim no que eu estou dizendo, a realidade da reencarnação, né? E, então, essas coisas valem muito para a gente. Outra parte que vale a pena ser ressaltada aqui nesse capítulo é quando fala que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e não quebrados pela necessidade da existência. Tem gente que pensa que a questão da reencarnação, como eu tenho várias reencarnações, meu vínculo com meu filho, meu vínculo com a minha filha, ele não é tão forte assim, porque se eu for só uma vida, eu sou o único pai que ele vai ter, sou a única mãe que ele vai ter, né? Então, se tem reencarnação, eu não sou o único pai, eu não sou a única mãe, já teve vários, quer dizer que o meu pátrio poder, quer dizer, o meu sentido de ser pai, o meu sentido de ser mãe, é menos, porque em outra vida ele já teve outra pessoa. Bom, gente, esse pensamento é totalmente egóico, né? Totalmente fora da noção. Porque, se você parar para pensar, a unicidade das vidas, sim, separa definitivamente os laços. Se morreu, acabou. Quando a pessoa morre, o que acontece? Nada. A pessoa deixa de ser seu filho, né? Ao passo que, se existe vida após a morte e a pessoa morreu, e aí existe uma vida espiritual, na erraticidade, no plano espiritual, quando houver o reencontro e tudo mais, continua-se, né, o vínculo de pai e filho e tudo mais. E se existe reencarnação, esses laços não são quebrados. Ao contrário, a espiritualidade nos traz, através desse livro, dizendo que os amores, as pessoas têm as sintonias similares, estão sempre reencarnando próximas, os espíritos afins. Então esses laços, eles não são partidos pela noção da reencarnação, mas eles são fortalecidos, porque os espíritos vêm cada vez mais próximos, cada vez mais juntos ali, entendeu? Então não há motivo para
ficassem com os pezinhos atrás com essa ideia da reencarnação, mas a reencarnação é muito além de um dogma religioso, é muito além de porque Jesus disse, porque está escrito num livro, porque me disseram que era assim, não. Existem várias situações que a gente pode comprovar a reencarnação. Não é só porque, o Espiritismo disse isso, ou disseram isso, para poder preencher uma lacuna, porque senão Deus seria falho. Não, Deus é perfeito, mesmo de verdade, e sem necessidade nenhuma de que a gente precise formular nada para isso. Então, é assim que a gente pode ver nas questões de regressão de vida passada, que as pessoas têm memórias, né? Estão lá, o Dr. Brian Weiss tem um livro muito interessante, Muitos Mestres, Muitas Vidas, que ele fez uma regressão numa moça e espontaneamente ela voltou à outra vida, ele não fez isso de propósito, e ela começou a falar um idioma que ela nem conhecia e tudo mais, e falar certas situações que foram anotadas e depois foram confirmadas. Tem casos de crianças que lembram espontaneamente de reencarnação, e essa moça não era religiosa, não tinha nenhuma crença sobre reencarnação, vale a pena até dar uma lida nesse livro. Outra situação, crianças que se lembram espontaneamente, né? Tem muitas crianças que espontaneamente se lembram, têm memórias de outras vidas aí, e tem uma literatura extensa sobre esse tema, né? Inclusive, já foi tema de estudos sérios em várias universidades americanas, e assim, se você parar para analisar... caso também lembrei uma outra situação, pessoas que têm uma situação de trauma, que fazem a regressão de vida passada, se lembram da situação que vivenciaram o trauma e aquilo destrava da mente delas. Muitas das vezes acontece o fenômeno da xenoglossia. A pessoa fala um idioma que ela conhecia na outra vida, mas nessa vida ela não conhece. Então, quais são as explicações científicas para isso, né? Não se trata aqui de um dogma religioso, não se trata aqui de, eu acredito porque... Não. As coisas são de determinada maneira e elas podem ser comprovadas que são dessa maneira. Então, assim, antes da gente ficar muito nervosinho, antes da gente arrancar a calça pela cabeça, antes da gente pensar a vida é uma só, vamos raciocinar nas palavras sábias de Jesus, né? Dizendo pra gente, como ele disse lá no início, porque primeiro tudo isso começou, foi quando Nicodemos disse para ele que ninguém podia fazer os milagres, as coisas que ele estava fazendo, se não estivesse com Deus. E Jesus virou e disse, é necessário nascer de novo. Quer dizer, Jesus fazia aquelas coisas todas, Jesus transmitia aquela paz, né? Jesus era aquela pessoa incrível, porque ele já havia nascido de novo, várias vezes, tal qual nós também estamos nesse processo de depuração espiritual. Vamos tratar de aproveitar bem, né, gente? Vamos tratar de dar menos trabalho para a espiritualidade, vamos tratar de ficar mais em oração, mais com fé, para que as coisas do Espírito sejam uma realidade para a gente, tal qual o nosso dia a dia material. E na hora do perrengue, vamos lembrar que Deus está conosco, né? Daquela história, não vamos dizer para Deus que nós temos um grande problema. Vamos dizer para o nosso problema que a gente tem um grande Deus. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Cola comigo o sininho da notificação, hein, gente? Agora o canal está todo organizado. Se clicar em vídeos, aparece lá todos os vídeos do canal, né? Mas a primeira parte, ele está dividido em 7 lists aí. Mas se você clicar no... Padeiro hoje demorou a passar, quase no finalzinho, quase não passou. Clica no sininho que ele avisa vocês, tá bom? Beijãozão, cola comigo e deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam do tema, tá bom? Até lá, tchau, valeu!